Em meio aos desafios da vida, muitas vezes buscamos consolo, direção e força para seguir adiante. É nesse contexto que os salmos se tornam verdadeiros tesouros espirituais. Mais do que meras poesias antigas, eles são cânticos de alma, orações que ecoam as emoções humanas, alegria, dor, arrependimento e esperança. Os salmos capturam o coração que clama ao Senhor, revelando a profunda conexão entre Deus e seu povo. Desde os tempos do rei Davi, essas palavras têm sido fonte de conforto para os aflitos e de louvor para os agradecidos. Nos Salmos 1 a 10, encontramos conselhos para uma vida abençoada, reflexões sobre a justiça divina e declarações de confiança no Senhor, mesmo em meio às adversidades. Esses textos nos convidam a uma jornada de fé, mostrando que Deus é um refúgio seguro, uma fortaleza em tempos de necessidade, e que a justiça divina prevalece, ainda que o mundo ao nosso redor pareça desmoronar. Prepare-se para explorar, verso por verso, uma mensagem viva que transcende os séculos. Que estas palavras encontrem espaço em seu coração, trazendo paz e renovação espiritual. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Reflexão sobre o Salmo 1. É um convite à sabedoria e à retidão, destacando o contraste entre aqueles que seguem o caminho de Deus e os que escolhem o caminho da impiedade. O texto nos apresenta a imagem do homem bem-aventurado, que rejeita os conselhos dos ímpios e encontra prazer na lei do Senhor, meditando nela constantemente. Essa pessoa é comparada a uma árvore plantada junto a águas vivas, sempre frutífera e próspera, independentemente das circunstâncias. Por outro lado, os ímpios são como a palha, levada facilmente pelo vento, sem firmeza ou destino. A mensagem é clara. O caminho da justiça leva à vida e à comunhão com Deus, enquanto o caminho da impiedade conduz à ruína e ao afastamento do Senhor. Este salmo nos convida a refletir sobre a importância de nossas escolhas diárias e a buscar em Deus o sustento necessário para viver de forma íntegra. Meditar na palavra de Deus fortalece nossas raízes espirituais, permitindo-nos resistir às tempestades da vida. Que possamos nos tornar como árvores plantadas junto a ribeiros, encontrando em Deus nossa fonte de vida e prosperidade. Salmo 2. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Reflexão sobre o Salmo 2. O Salmo 2 revela um cenário de rebeldia das nações contra Deus e seu ungido, mas também reafirma a soberania divina sobre todos os povos e governantes.
É um salmo messiânico que aponta para Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Rei estabelecido sobre Sião, cuja autoridade se estende a toda a terra. A atitude de revolta dos reis e governantes, buscando se libertar do domínio divino, reflete a resistência humana em se submeter ao Criador. No entanto, o Salmo deixa claro que nenhuma tentativa de desafiar o plano de Deus pode prosperar. O Senhor ri dessa insurreição, mostrando que seu poder é absoluto e que ele mantém o controle de todas as coisas. O convite final é um chamado à sabedoria e à humildade. Os líderes e juízes da terra devem reconhecer a soberania de Deus, servi-lo com temor e honrar o Filho. A expressão "beijai o Filho" simboliza submissão, reverência e adoração, apontando para a única fonte de salvação. Este salmo nos lembra que a verdadeira bem-aventurança está em confiar no Senhor. Mesmo em meio a conflitos e incertezas, Deus é o Rei eterno, e aqueles que se submetem a Ele encontram refúgio, seguro e esperança duradoura. Que possamos viver. Salmo 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Reflexão sobre o Salmo 3. Salmo 3 é uma oração de Davi durante um momento de profundo desespero e perseguição, provavelmente enquanto fugia de seu próprio filho, Absalão. Suas palavras expressam o clamor de um coração cercado por inimigos, mas que encontra em Deus a proteção, o sustento e a força para resistir. Davi começa reconhecendo a magnitude de seus adversários e o desprezo que enfrentava, com muitos declarando que não havia mais esperança para ele. Ainda assim, ele demonstra uma confiança inabalável no Senhor, declarando: Tu, Senhor, és um escudo para mim. Essa imagem do escudo revela a proteção divina que envolve por completo aqueles que confiam em Deus. Mesmo diante de um exército de inimigos, Davi encontra paz suficiente para descansar. Ele atribui isso ao cuidado do Senhor, que não apenas guarda, mas também restaura forças. Sua oração termina com um clamor por salvação, reconhecendo que somente Deus é a fonte de livramento e bênção para seu povo. Este salmo nos encoraja a confiar no Senhor em meio às batalhas da vida. Assim como Davi, podemos clamar a Deus com sinceridade, sabendo que Ele ouve nossas orações e nos sustenta. Não importa o tamanho dos nossos desafios, o Senhor é nosso refúgio e salvação. Que essa certeza nos traga paz e coragem para enfrentar qualquer circunstância. Salmo 4. Ouve-me quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Reflexão sobre o Salmo 4. Salmo 4 é um cântico de confiança e gratidão que reflete a serenidade de um coração voltado para Deus, mesmo em momentos de aflição.
Davi inicia com um clamor por socorro, reconhecendo que Deus é sua fonte de justiça e misericórdia. Ele lembra como o Senhor já havia alargado seu caminho em tempos de angústia. Um testemunho de que Deus age em favor daqueles que confiam nele. Davi também confronta os filhos dos homens, aqueles que se desviam da verdade e buscam a vaidade. Ele os exorta a refletirem profundamente, a não pecarem em suas emoções e a encontrarem no silêncio e na meditação um caminho para Deus. Neste salmo, há um contraste entre a insatisfação daqueles que buscam apenas os prazeres e riquezas materiais e a alegria profunda que vem de Deus. Davi declara que a alegria que o Senhor coloca em seu coração é maior do que a que qualquer abundância terrena pode oferecer. O salmo termina com uma declaração de confiança plena. Em paz também me deitarei e dormirei. Aqui, Davi demonstra que a verdadeira segurança não vem das circunstâncias externas, mas de saber que Deus está no controle. Essa mensagem nos convida a entregar nossas inquietações ao Senhor e a buscar uma paz que excede o entendimento. Quando confiamos em Deus, podemos repousar com a certeza de que Ele nos guarda e nos sustenta, independentemente das tribulações que enfrentamos. Salmo 5. Dá ouvidos às minhas palavras. Ó Senhor, atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a Ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a Ti a minha oração, e vigiarei, porque Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à Tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. 10. Declara os culpados. Ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo. Circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Reflexão sobre o Salmo 5 Nau. Salmo 5 é uma oração matinal que reflete a busca por orientação divina em um mundo cheio de injustiças e maldade. Davi clama ao Senhor com fervor e confiança, reconhecendo que Deus é justo e não tolera a iniquidade. Ele apresenta sua súplica pela manhã, mostrando a importância de começar o dia em comunhão com Deus, entregando a Ele os desafios e decisões que virão. Este salmo destaca o contraste entre os justos e os ímpios. Enquanto os maldosos são descritos como pessoas cujas palavras e ações estão cheias de engano e destruição, os justos encontram em Deus refúgio e alegria. Davi expressa sua confiança de que o Senhor abençoa aqueles que o amam e o cerca com sua proteção, como um escudo que defende em meio aos perigos. A oração de Davi também é um apelo por direção. Ele reconhece que diante de inimigos e desafios, somente Deus pode guiar seus passos e endireitar o caminho. Essa humildade e dependência são marcas de um coração voltado para o Senhor. O salmo termina com um convite à alegria para os que confiam em Deus. Aqueles que se refugiam nele podem exultar, pois o Senhor é sua proteção constante. Este salmo nos lembra de buscar a presença de Deus logo ao despertar, confiando que Ele é fiel para guiar, proteger e abençoar nossos passos ao longo do dia. Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor.
livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda a noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Reflexão sobre o Salmo 6. O Salmo 6 é uma oração profundamente pessoal e angustiada, na qual Davi clama por misericórdia em meio a um momento de dor física, emocional e espiritual. Ele começa suplicando que Deus não o repreenda com ira, reconhecendo sua fragilidade e dependência total do Senhor. Este é um salmo de lamento, mas também de esperança, pois, mesmo no meio do sofrimento, Davi confia que Deus o ouve. A intensidade emocional do salmo é evidente. Davi descreve noites de lágrimas e uma alma profundamente perturbada. Ele sente o peso da adversidade e dos ataques de seus inimigos, mas não perde a fé no caráter misericordioso de Deus. Sua súplica é marcada pela urgência. Senhor, até quando? Apesar de sua aflição, Davi termina o salmo com uma nota de confiança. Ele declara que o Senhor ouviu seu pranto, aceitou sua oração e trará justiça contra seus inimigos. Essa transição do desespero para a confiança nos lembra que Deus não apenas ouve nossas orações, mas também age em nosso favor no tempo certo. O Salmo 6 nos ensina que é válido levar nossas dores e fraquezas a Deus, sem reservas. Ele entende nossas lágrimas e atende ao nosso clamor. Quando enfrentamos sofrimento, podemos encontrar consolo ao lembrar que o Senhor é nosso refúgio, pronto para nos ouvir, restaurar e trazer paz ao nosso coração. Salmo 7. Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Reflexão sobre o Salmo 7. O Salmo 7 é uma oração de confiança e entrega à justiça divina, proferida por Davi em um contexto de perseguição e acusações injustas. Ele começa declarando sua total confiança em Deus, pedindo o livramento de seus inimigos que o ameaçam como um leão pronto para despedaçar. Davi não apenas busca proteção, mas também se coloca diante de Deus com um coração examinado.
disposto a ser julgado caso tenha agido com injustiça. Essa atitude de humildade e transparência é uma demonstração de seu desejo de viver em retidão e de sua fé no justo julgamento de Deus. O Salmo enfatiza que Deus é um juiz justo, que conhece os corações e retribui a cada um segundo suas obras. Para os ímpios, há uma advertência severa. Se não se arrependerem, enfrentarão as consequências de seus próprios atos. A imagem daquele que cava uma cova para os outros, mas cai nela, nos lembra que a maldade acaba voltando contra quem a pratica. No entanto, para os retos de coração, há uma promessa de proteção e salvação. Deus é descrito como um escudo, uma fortaleza que guarda aqueles que buscam viver com integridade. O Salmo termina com uma nota de louvor. Davi exalta a justiça de Deus e o louva como Senhor Altíssimo. Essa conclusão nos inspira a louvar a Deus, mesmo em tempos de adversidade, confiando que Ele age com justiça perfeita e guarda aqueles que colocam sua confiança nele. Que este salmo nos encoraje a buscar a retidão, confiar na justiça de Deus e descansar na certeza de que Ele é o nosso defensor e Salvador. Salmo 8. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra, pois puseste a Tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos Teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os Teus céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra. Reflexão sobre o Salmo 8. O Salmo 8 é um hino de louvor que celebra a grandeza de Deus revelada na criação e a posição especial do ser humano dentro dela. Davi começa e termina com a mesma declaração de admiração. Quão admirável é o Teu nome em toda a terra. Essa repetição reflete o impacto do poder e majestade de Deus, visíveis em tudo que existe. A grandiosidade dos céus, a lua, as estrelas e a vastidão do cosmos leva Davi a uma pergunta profundamente reflexiva. Que é o homem mortal para que te lembres dele? Apesar da imensidão do universo, Deus escolheu o homem como objeto de seu amor e cuidado, coroando-o de glória e honra. O Salmo ressalta a responsabilidade dada por Deus ao ser humano: dominar e cuidar das obras de suas mãos. Essa mordomia não é uma licença para explorar, mas um chamado para administrar com sabedoria e reverência aquilo que pertence ao Criador. Também é impressionante que Deus manifeste sua força até mesmo na boca das crianças e dos bebês, nos mostrando que Ele opera por meio do que é aparentemente frágil para confundir os inimigos. Este salmo nos lembra da imensa dignidade que Deus conferiu à humanidade e, ao mesmo tempo, da humildade que devemos ter diante da vastidão e beleza da criação divina. Ele nos convida a louvar o Senhor por sua soberania e bondade, reconhecendo que tudo o que somos e temos vem dele. Que possamos contemplar as obras de Deus ao nosso redor e, como Davi, sermos movidos a adorar, exclamando: Ó Senhor, quão admirável é o Teu nome em toda a terra. Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as Tuas maravilhas. Em Ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retornaram, caíram e pereceram diante da Tua face. Pois Tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente, repreendeste as nações, destruíste os ímpios.
Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó, inimigo, acabaram-se para sempre as assolações. E tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado, perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Exercerá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Reflexão sobre o Salmo 9. O Salmo 9 é um cântico de louvor e gratidão ao Senhor, reconhecendo sua justiça, proteção e soberania sobre todas as coisas. Davi celebra as maravilhas de Deus e destaca a fidelidade do Senhor em proteger os oprimidos e trazer juízo contra os ímpios. A confiança de Davi é expressa em sua declaração de que Deus está assentado perpetuamente no trono, como juiz justo. Isso nos lembra que, mesmo quando o mundo parece injusto ou caótico, Deus está no controle, governando com retidão e executando justiça no tempo certo. O Salmo também ressalta que o Senhor é um alto refúgio para os oprimidos, especialmente em tempos de angústia. Ele nunca desampara aqueles que o buscam e é sensível ao clamor dos aflitos. Essa promessa é um convite para que todos depositem sua confiança nele, sabendo que sua bondade e justiça são imutáveis. Outro ponto poderoso do Salmo é a afirmação de que os ímpios, em sua arrogância, acabam colhendo as consequências de seus próprios atos. A imagem dos inimigos caindo na cova que cavaram reflete a verdade de que o mal, muitas vezes, retorna contra quem o pratica. Por fim, Davi destaca que Deus não se esquece dos necessitados e pobres, reafirmando seu compromisso com os vulneráveis. Ele clama para que o Senhor levante e mostre às nações que são apenas homens, sujeitos à soberania divina. Este salmo nos convida a louvar a Deus com todo o coração, lembrando suas obras maravilhosas e confiando em sua justiça, mesmo diante das adversidades. Ele nos ensina a olhar para além do caos momentâneo, colocando nossa esperança no Deus, eterno e justo que jamais nos abandona. Salmo 10. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza os seus inimigos. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias. Nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre.
Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração: Tu não o esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade. Reflexão sobre o Salmo 10. O Salmo 10 é um clamor angustiado de quem vê a aparente prosperidade do ímpio e se pergunta por que Deus parece distante em tempos de sofrimento. É um salmo que reflete a luta interna entre a fé na justiça divina e a realidade do mal que parece triunfar momentaneamente. O salmista descreve o comportamento dos ímpios, que, em sua arrogância, perseguem os pobres, rejeitam a Deus e confiam em sua própria força. Eles acreditam que Deus não vê ou não age, vivendo como se fossem autossuficientes e imunes às consequências. Essa soberba é denunciada com veemência, pois desonra o caráter justo e santo do Senhor. No entanto, o salmista não se deixa abater pela aparente inação divina. Ele faz um apelo fervoroso: Levanta-te, Senhor. Esse clamor demonstra a confiança de que Deus, apesar do silêncio aparente, está atento aos sofrimentos dos humildes e age no tempo certo. O Salmo nos lembra que Deus é o auxílio do órfão e o protetor dos oprimidos. Ele não apenas ouve o clamor dos mansos, mas também conforta seus corações, garantindo que a injustiça não prevalecerá para sempre. A certeza de que o Senhor é Rei eterno dá esperança ao salmista e a todos os que enfrentam as trevas deste mundo. Este salmo nos encoraja a confiar na soberania de Deus, mesmo em momentos de aparente silêncio. Ele nos desafia a perseverar em oração e a confiar que, no devido tempo, o Senhor fará justiça, corrigirá os maus caminhos e estabelecerá sua paz. É um convite a enxergar além da dor presente, lembrando que Deus sempre age em favor dos que o buscam com humildade e fé. Considerações finais. Ao encerrarmos esta jornada pelos Salmos de 1 a 10, somos lembrados do poder, da justiça e da misericórdia de Deus. Esses textos sagrados não são apenas poesias antigas, mas guias espirituais que falam diretamente aos nossos corações, oferecendo conforto nos momentos difíceis e inspiração para enfrentar os desafios da vida. Cada salmo nos ensina algo valioso: confiar no Senhor, buscar a sua justiça, encontrar refúgio em sua presença e proclamar sua glória em toda a terra. Quando colocamos nossa fé em Deus, encontramos força para continuar, mesmo diante das adversidades, e a certeza de que Ele ouve nossas orações e luta por nós. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Inscreva-se no canal para acompanhar mais reflexões como esta. E deixe nos comentários qual desses salmos mais falou com você hoje. Juntos, podemos espalhar a palavra de Deus e levar esperança a mais pessoas. Se este vídeo tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos espalhar a palavra de Deus juntos. Que a paz do Senhor esteja com você e sua família. Até o próximo vídeo.